Quinta-feira de Deus para vocês. Hoje a gente tem uma palestrante maravilhosa do Espaço Compesa para ela conversar com vocês sobre a água, sobre o tratamento. Isso aí faz parte também do meio ambiente. A água, e a gente já aprendeu que a água vem da onde? Dos rios e passa para Compesa para ela fazer todo o tratamento para chegar na nossa casa. E hoje a gente tem uma tia bem legal, bem divertida e vai conversar com a gente sobre isso. Estão preparados, ansiosos? Tia Carla tá super mega divertida, energia. Toda que começa nosso momento Meet para a gente ter essa palestrante. E hoje a gente vai ter todas as perguntas, todas as dúvidas, como vem a água, por quê, como, por que tá poluída, os processos que passam. E a tia vai explicar pra gente tudo direitinho. Então, quinta-feira abençoada pra vocês. Tia Carla trouxe um chapéu. Dentro desse chapéu tem uma coisa mágica. Eita! Vamos jogar pra vocês. Segura, abre a mão, 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 abre a mão. Vai. Pode pim-pim-pim. Pra vocês. Então, quinta-feira, hoje a gente tem no Google Meet uma tia para conversar com a gente sobre um pouquinho do meio ambiente a respeito da água. Olha, a Risonha tá tão feliz porque vocês estão gostando desse espaço. Eu e você, tia Carla, acompanha todas as atividades que vocês postam no Instagram da escola. E outra coisa, bem rapidinho, não deixa a tarefa acumular, porque senão vai ficar bem tarefa para vocês fazerem. Aí vocês vão ficar, meu Deus, mãe, me ajuda a correr, tô atrasada na tarefa. O que é que eu posso fazer? Então vamos fazer com tia Carla todos os diazinhos as tarefas. E a gente ainda tem um momento que é o Google Meet pra gente conversar, pra gente tirar a dúvida, pra gente ter um momento ó, frente a frente. Então esse momento é muito especial. Não é Risonha? Risonha tá dizendo que é. Então vamos lá, preparados hoje para todas as informações perfeitas para vocês, com todo amor e carinho. Então vamos começar a nossa atividade, nosso dia 4 de junho, cheio de energia, cheio de amor, cheio de carinho, todo mundo fardado, cabelo penteado, tomado banho, higienizado para esse vírus ir embora. Quanto mais a gente se higienizar, quanto mais a gente ficar em casa, a gente vai mandar ele embora mais rápido e aí a gente vai voltar para todo mundo, ó, se abraçar, abraça a tia Carla, abraça aí, abraça. Então vamos começar a aula cheio de amor e carinho, quinta-feira de luz para vocês. Bom dia, quinto ano, manhã ou tarde, que agora a gente é um sol. Como é que vocês estão? Hoje eu vim, ó, numa diadema do cacto, em homenagem ao meio ambiente. E aí, quinta-feira, dia 4 de junho, daqui a pouco chega São Joãozinho, e aí a gente vai curtir bastante em casa, né? Aí hoje a gente vai ter uma aula bem legal de português. A Carla mandou pela agenda um livro para vocês dar uma lida, um livro em PDF, tá? Que é a Árvore Generosa. De tarde no Meet a gente vai ter uma palestrante do Espaço Compesa, maravilhosa. E aí eu quero que vocês, se tiver dúvida, alguma pergunta, que fale, que englobe sobre a água, porque a água é um dos recursos do meio ambiente, anota tudinho. E quando for de tarde a gente vai conversar bastante com essa tia. Para agora, na nossa quinta-feira, vocês já fizeram todo o processo de levantar, de se higienizar, de comer, porque pra gente pensar, raciocinar, a gente tem que ficar com a barriguinha cheia, já tá todo mundo like. Aí eu vou pedir para vocês pegarem aí do lado de vocês, porque vocês do quinto ano estão arrasando, todo mundo fardado, com materialzinho do lado, vocês arrasam. Aí eu quero que vocês peguem para mim a apostila de vocês, lápis e borracha, e coloquem na página, chega lá, pega aqui, a dela, 70. Vamos colocar na página 70. Hoje a gente vai dar subtração e a prova real da subtração, tá certo? Aí a gente vai trabalhar contas de número decimal. Contas de número decimal vai ter o quê? A vírgula. Então, automaticamente, a gente vai pôr a vírgula, certo? E a prova real dela.
Então, vamos lá. Vocês pegaram a página 70, colocaram na página 70, eu vou explicar. Não é a conta não de lá não, tá? É parecida, porque é subtração e vai ter a prova real. Não é a conta que tá aqui igualzinha, não, para vocês depois só copiar, não. Vocês têm que pensar, porque vocês sabem fazer todas essas continhas que a gente tá, já aprendia, agora tá aprendendo mais, porque tá toda hora aqui. Ah, não viu tia Carla de manhã? Aí vai ver de tarde. Não viu tia Carla de tarde? Vai ver de noite. Assistiu o primeiro momento da aula, faltou energia, não tem problema, vai estar lá. Quando voltar, aí volta o vídeo de onde parou. Vê que massa. A tecnologia a gente tem que utilizar para o que é bom, que é para estudar, pesquisar, inovar, entendeu? Tem um horário sim de diversão, que é jogar para cá, pesquisar moda, mas aí a gente tem que fazer um roteirozinho de todos os passos do dia, o que é que eu vou precisar pesquisar na internet, né? Se vocês passarem o dia todo na internet, porque cansa a vista. Todo mundo preparado? Tia Carla conversou um pouquinho para vocês pegarem a apostila e colocar lá. Então vamos lá. Nossa conta hoje vai ser de subtração, tá? E aí, a gente tem uma regra em subtração. Qual é essa regra? A parcela de cima sempre tem que ser maior. Quando não for, eu vou ter que colocar um número para ele ficar maior, para ele ficar grande. Então, a gente sabe que são números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai indo. Então, na sequência, exemplo, se eu tenho 7 em cima e 9 embaixo, não pode. Então, lembra a regra sempre. Numeral aqui em cima sempre tem que ser a parcela maior do que a de baixo. Então, vamos lá. Quando não for, a gente pega emprestado. Essa continha de subtração, o sinalzinho de menos, porque tem gente que diz, essa conta é de menos. Não, essa conta é de subtração. E a gente vai depois tirar a prova real. Se a conta é de subtração, o inverso de subtração é a adição. Então, daqui a pouco a gente vem pra cá, tá? Pra vocês fazerem a apostila. Então, vamos lá. Bem bonitinho aqui, olha pra aqui, pra conta de tia Carla. Vocês podem fazer também aquele movimento, copia e dá pausa e responde e depois volta pra ver se bateu com o de tia Carla, pra ver se vocês estão seguindo a linhazinha reta. Aí eu tenho aqui 9 para 2. E eu posso, minha gente, 9 para 2. Qual é a regra que a tia Carla acabou de dizer? Que a parcela maior fica em cima. Então, 9 para 2 eu não posso. Eu vou pegar 9 para 12. Coloco um aqui, ó. Aí eu vou pegar o numeral de baixo, ele fica na minha cabeça, eu mentalizando. 9 para 12. 9, 10, 11, 12. A gente ficou com quantos dedos? 3. Se eu levantei um aqui para ficar grandão, eu vou devolver para esse número de baixo, para a janelinha de baixo. Eu risco ele e coloco o número que vem depois, que é o 9. Por que a senhora coloca o número que vem depois, que é o 9? Porque eu vou descer esse 1 para cá. Então, 8 mais 1 é 9. Então, eu já sigo a sequência. Eu risco o número e coloco o que vem depois dele, porque eu já acrescento na minha mente o numeral 1 que escorregou. Então, quem vem depois de 8? 9. E 9 pode ir para 3? Não, porque em cima sempre tem que ser o número que maior. Então, eu vou 9 para 13. Coloquei um aqui. Temos aqui 9 na cabeça. 9, 10, 11, 12, 13. Fiquei com 4. O que é que eu disse que é muito importante nessa conta? A vírgula. Vírgula embaixo de vírgula, tá? 7 para 4. Eu não posso botar 7, minha gente. Se liga aí. Porque tem gente que bota a vírgula e esquece de seguir a sequência. Se eu peguei um emprestado aqui, eu vou ter que escorregar para cá de novo. Então, eu vou 8. 8 para 14. 8 na cabeça. 9, 10, 11, 12, 13, 14. A gente ficou com 6 dedos. 6 dedos. E se eu peguei um aqui, o que é que eu faço com o vizinho? Risco. 1 para 7. 1 na cabeça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 dedos. Agora eu vou fazer o quê? O resultado que deu, eu vou colocar para cá, passar para cá. Prova real. O do meio vai ser o do meio. Tá? Vamos lá. Deixa eu passar para cá. O resultado que deu 66,43. O do meio vai ser o do meio, 07,89. E aí eu vou inverter. Se o sinal tá de menos, eu vou inverter para
mais. Vamos contar, calcular? E a Carla sempre bota o maior na cabeça quando é adição, tá? 9 para 3 não, 9 mais 3. Eu tenho 9 na cabeça. 10, 11, 12. Coloco 2 e subo 1. 8 na cabeça. 8 com 4. 8, 9, 10, 11, 12. Mais subir 1, 13. Coloco 1 aqui. 8 com mais um 9, 10, 11, 12, 13. Boto 13 e subo 1. Desço a vírgula. 6 mais 1, 7. 7 com 7, 14. Coloco 4 e subo 1. 6 mais 1, 7. 7 mais 0 dá 7. Veja, observem ainda de vocês. Se aqui o resultado deu a primeira aqui, ó, diminuindo. Deu ok? Se deu ok, então quer dizer que a continha está certa. Observem aí. Agora a gente vai... O primeiro quesito de vocês é assim. O segundo, vamos ler o enunciado de vocês? Um cinema tem 160 lugares. Vamos lá pensar que a gente está indo para o cinema. Todas aquelas cadeiras do cinema, aquelas poltronas, tem 160 lugares, beleza? Aí, já foram vendidos, de 160, já venderam 105 poltronas para assistir o filme, não é para levar para casa não, tá? Então, 160, venderam 105 entradas para assistir no cinema. Quantas entradas ainda faltam para vender? Se eu tenho 160 poltronas, porque o espaço do cinema é 160, eles já venderam 105 espaços para assistir. Ainda faltam quantos para chegar em 160? Essa conta será de quê? Tá certinho. Aí agora vocês vão pausar o vídeo de vocês. Vão fazer toda a continha, se necessário, se quiser ter a prova real no segundo quesito, melhor, porque no primeiro já tá falando da prova real. Aí vocês vão pausar o vídeo, vai fazer tranquilamente e depois vai para português. Aí vai para português, assiste tudinho, se tiver dúvida, volta e fica nesse, tá? Para não complicar, operações com português, certo? Aí vocês vão pausar e vai pegar, como a gente tá essa semana sobre o meio ambiente, eu escolhi um título que ele casa com o meio ambiente. Então, pausa aí e Tia Carla já vai voltar aqui com o livro de português. E vocês também, depois que tiverem finalizado a apostila. Pegaram o livrinho de vocês de português. E aí a gente vai para a página 41. Tem uma leitura lá maravilhosa, porque casa com o meio ambiente. Aí tem assim, todo mundo vai lendo de casa e Tia Carla vai ler daqui, tá? A leitura do texto, viver em sociedade. Viver em sociedade é o que a gente vive, né? Um com o outro, sociedade. Aí o que é que acontece? Quem escreveu esse texto, que é importante a gente saber quem escreveu, foi Hilda Rocha. Por quê? Vocês futuramente vão ser escritores. Aí quando vocês fizerem uma obra, vocês vão colocar o nomezinho de vocês. Aí aquela obra, eita, aquela obra foi de Mateus, aquela obra foi de Maria, aquela obra foi de Carla, aquela obra foi de Rafael, aquela obra foi de Vitória. Então é muito importante a gente dar esse mérito para os escritores. A gente vai ler o texto e tem que dizer também o autor ou a autora. Aí tem lá, primeira estrofezinha, que está dividida em 4. Cuidado com a pontuação, cuidado com a entonação. A gente tem que ler e entender o que a gente está lendo, beleza? Vamos lá. Sociedade é um conjunto de pessoas organizadas que seguem alguns padrões. Olha a vírgula. Cumprem regras adotadas por um grupo ou sistema, evitando qualquer problema com a vida compromissadas. Acabou a primeira estrofe. Segunda estrofe. Cada pessoa é responsável por melhorar a qualidade de vida e do ambiente. Em qualquer localidade, porque seu agir afeta de uma maneira direta, para qualquer pessoa que está no seu lugar, você e a comunidade. Exemplo, deixa eu tentar explicar esse pedaço, que alincou bem assim, agarrou com o meio ambiente. Se eu tô chupando chiclete e jogo no chão, só vai prejudicar a mim, aquele chiclete, ou a toda a minha sociedade, a todo o meu ambiente. Então a gente tem que saber que tudo que a gente faz vai afetar diretamente ou indiretamente alguém. Então isso é muito importante. Terceira estrofe.
pois as nossas atitudes, no caso as coisas que a gente faz, atingem a sociedade, a todo mundo. Sejam boas ou negativas, inocentes e sem maldade. Jogando lixo no chão, sujamos a terra e o pulmão e perdemos a liberdade. É exatamente isso. Existem diversos tipos de poluição que o ser humano causa. Poluição do ar, poluição da água, poluição do solo. Então, a gente, se faz alguma coisa boa, vai para a sociedade em si. E se for mal, também para todo mundo. Então, a gente tem que pensar muito nas coisas que a gente faz. Portanto, todos devemos ter, de maneira consciente, exercer nosso papel como cidadão decente, a fim de que todo mundo torne-se um solo fecundo de vida para toda a gente. Então, tem palavras aqui no texto que a gente não vai entender bem. Aí vocês vão vir no vocabulário aqui do lado, que vocês vão saber aprender o que é isso. É tipo um mini dicionáriozinho, só as partezinhas que a gente não entende do livro. Tipo fecundo. Alguém aí sabe o que é fecundo? Aí não sabe, vai lá no vocabulário, que também é muito importante ler. Tem gente que finge que nem tá no texto. Aí tem assim, fecundo, produtivo e fértil, que dá muitos resultados. Então, fecundo quer dizer isso. Aí vocês vão ler o texto, depois que ela só deu uma palhinha explicando o texto, aí vocês vão ler novamente, para quanto mais a gente lê, a gente entende melhor. E aí eu vou para o primeiro quesito da página 42. Estudo do vocabulário. Ó, quando tiver aqui o nome estudo do vocabulário, vocês não vão para o texto agora, vocês vão direto para o vocabulário, tá? Aí tem assim, escreva C se a palavra destacada estiver correta e S estiver errada. Então, destacada ela vai estar de negrito, mais escurazinha. Como a gente viu que o vocabulário, ele vai ter o significado da palavra igual ao dicionário, aí se tiver correto, eu vou botar um C. Se tiver errado, eu vou colocar um E. Primeiro quesito, ok. Segundo quesito, ainda no vocabulário. A gente não sai do vocabulário, se precisar a gente vai lá. Complete as frases com os sinônimos das palavras do quadro. Primeiro, para eu completar as frases, eu tenho que saber o que é sinônimo. Me digam aí o que é sinônimo. Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Tipo, bonito, belo. Mas o quê? Isso, mas o quê? Também, então, sinônimos é o mesmo significado. Preto, escuro, entendeu? Alto, grande. Então, sinônimo é o mesmo significado. Beleza? Se vocês sabem o que é sinônimo, vocês vão conseguir responder. Aí tem assim. Tem um retângulo e dentro do retângulo tem algumas palavras. Aí eu vou ler a frase e vou ver palavrinhas que sejam mesmo sinônimos e vou descer essas mesmas palavras que estão lá no retângulo acima. Terceiro, escreva o antônimo. Antônimo quer dizer o ao contrário. Então, bom, mal, gordo, magro, feio, bonito, o ao contrário, claro, escuro. Aí você vai botar o oposto, né? Das palavras que estão aqui, fecundo, inocente, compromissadas, vocês vão botar o ao contrário. Quarto quesito. Agora escolha um dos antônimos, no caso da questão de cima, do terceiro quesito, vocês vão escolher um e vai criar uma frase para ele. Lembrem que frase começa com letra maiúscula e no final precisa ter uma pontuação. Ou vai ter um ponto final, ou vai ter uma exclamação, depende do que sua frase quer passar, como interrogação, tá? Quinto quesito dessa folha. Observe as imagens e marque com X a representação de fecundo. Tem 3 imagens. E fecundo, quais dessas imagens aqui do solo está dizendo que ele está sendo solo bom, solo fértil? Aí eu vou e marco o xizinho. Página 43. Aí aqui já tem, ó, estudo do texto, ó. Então, eu não vou mais para o vocabulário, só vou procurar no texto. Segundo o texto, qual é a definição de sociedade? E o que é que ele explica o que é sociedade?
Aí vocês vão tirar lá do texto e vai passar para cá. Bem facinho. Segundo, explique algumas diferenças entre um conceito estabelecido no texto e a definição que você conhece. Qual? Pera aí. Deixa eu ter aquela explicar isso que ela acabou de ler para vocês. Aqui no texto ele está dizendo algumas definições de alguma coisa, tipo assim, solidário, afetar. Então, se vocês acham que essas palavras que ele está falando, tipo, é solidário, é eu ajudar, é eu não fazer, jogar lixo fora no chão, é eu ajudar meu próximo. Se vocês têm outro conceito do que isso significa, aí vocês escrevem, tá? Aí, isso para qualquer palavra lá que você achar que tem outro conceito para vocês, que tem outro significado, aí você vai escrever. Qualquer palavra lá que você acha que não é o mesmo significado que você trabalha no seu cotidiano, na sua oralidade, aí você vai escrever lá. No terceiro quesito tem assim, no trecho, aí tem reticências, regras adotadas por um grupo ou sistema. Regras adotadas por um grupo ou sistema. Qual é dessas frasezinhas abaixo que vai completar isso? A frase está pela metade, está incompleta, está sem coerência. Aí eu vou ver qual é o resto da frase que combine e vou marcar um xizinho. Só é uma, tá? Quarto quesito. Leia as seguintes estrofes do cordel. O cordel é maravilhoso. Cada pessoa é responsável. Não entendi. Aí você lá tem umas frases embaixo. Aí você vai ler de novo o cordel e vai ver o que é que esse cordel tá falando sobre o quê? Tá falando sobre praia? Tá falando sobre a gente ir pro shopping? Tá falando sobre coronavírus? Aí você vai ver lá qual é a frase que retrata o que o cordel tá falando e marca um X. Quinto quesito. Aí tem assim, o cordel diz ainda que ao jogar lixo no chão, por exemplo, sujamos a terra, o pulmão. Quer dizer, o pulmão do planeta, não é o nosso pulmão, tá? Que também, ele também vai ficar com alguns problemas de saúde por conta da poluição do ar, isso é fato. Aí tem assim, pesquise, vocês estão com a ferramenta na mão, que é o celular, o computador direto. Então, vocês estão na via de pesquisar. Pesquise a respeito das consequências de jogarmos lixo fora no local adequado, em poucas linhas, com essa atitude que afeta as pessoas, fazendo com que elas percebam a liberdade. Ele quer que você pesquise a respeito do jogar o lixo. A gente tem um lugar correto para jogar o lixo, não é isso? E tem pessoas que persistem e insistem em jogar lixo em qualquer lugar. Então, a gente tem o pulmão do mundo, que é a natureza. Então, através das árvores que elas jogam, ela faz o processo de fotossíntese e joga o ar para a gente. Então, assim, então a gente precisa desse ar puro, dessa natureza, desse ambiente. Então, vocês vão ter que pesquisar sobre esse pulmão aí que ele está falando, que é o meio ambiente em si, e vai explicar em forma de escrita, certo? Aí tem assim. Aí é pessoal, tá? Cada um vai fazer de acordo com você. De que maneira podemos exercer atitudes de um cidadão decente? O que é que vocês fazem para ser um cidadão assim, ó, bom para vocês, para a comunidade e para o ambiente? Aí vocês vão listar. Um não gosta do outro. O que você entende por um mundo que é um solo fecundo para toda a gente? Aí você vai explicar com suas palavras também. O que é um solo fecundo para toda a gente? Para toda a gente quer dizer todo mundo, tá? Oitavo e último de português, que tem mais. Escreva mais uma estrofe de um cordel. Tem aquele cordel que está na folha anterior. Você vai fazer aqui nessa linha uma estrofe de um cordel que você vai fazer de acordo para combinar com o cordel da folha anterior. Então, vamos lá. Ele está falando de comunidade, de lixo e tal. Então, vocês têm que fazer essa mesma linha de raciocínio do cordel da folha anterior. É como se fosse a continuação do cordel, tá bom? E depois vocês vão ler para a tia Carla. Vai ficar bem legal. Lembre que o cordel, no final, sempre tem que ser rimado, tá? E aí, quando vocês terminarem e tiver qualquer dúvida, já sabem onde é que a gente vai tirar as dúvidas desse exercício de hoje. Vocês, depois que terminar português, aí vocês vão pegar o livro de artes, quem não tem faz no caderno, tá? E vai trabalhar em cima do pontilhamento.
O que é isso, tia Carla? Então, vocês vão pegar artes e vai fazer o pontilhismo na página 23. Tem assim dizendo. Aí tem assim, na primeiro parágrafozinho de vocês. O pontilhismo é uma técnica da pintura que consiste em fazer desenhos e representações usando pequenos pontinhos. Vocês gostaram? Ou manchas que causam no observador um efeito diferente da pintura. Então, como a gente está fazendo essa semana homenageando o meio ambiente, vocês vão pegar e vai fazer uma imagem bem bonita do meio ambiente em si. Árvores com animais, vai fazer no caderno, tá? Aí vai pegar lá e vamos supor, vocês vão desenhar aqui todo o movimento. Deixa eu desenhar uma coisa bem basiquinha mesmo, vou desenhar uma flor. Mas aí vocês vão fazer diversas coisas que compõem o ambiente. Aí, vamos supor, né? Aqui tem uma... Primeiro eu vou desenhar, tá certo? Muito bonita a minha obra, olha. Muito bonita a minha obra. Aí eu vou desenhar... Aí aqui eu vou desenhar árvores, animais e tal. E aí, ao redor dessa figura, desse desenho, vocês vão fazer pontinhos. Vocês podem utilizar tanto lápis de cera, quanto o hidrocor, ou caneta, se tiver, enfim. Mas tem que ser só pontinhos. E tem que ficar um juntinho do outro. Pode ficar um que nem sarda, um aqui, outro aqui, outro aqui. Não, tem que ser bem juntinho. Aí vai demorar um pouco para fazer essa obra, tá? Mas fica muito bonito o resultado. Aí um bem juntinho do outro mesmo, só isso. Ó. Vocês vão pontilhar todo o espaço. Não pode deixar parte nenhuma em branco não, tá? Ó. Aí vocês têm que observar, porque vai cansar um pouquinho a mão, mas depois vai fazer... Vai descansar e vai fazer de novo. E é bem legal. Fica tão bonito, foi, minha gente? Aí, vê só. Fica mais ou menos assim, tá? Tia Carla fez só um pra vocês notarem. Ó, só com pontinhos. Eu não tô pintando, não. Eu fiz com pontinhos. E aí, vocês podem fazer colorido. Esse meu desenho é muito bonito, tá? Vocês vão escolher um desenho que represente o meio ambiente. E aí, vai fazer colorido só com pontinhos. Por isso o nome pontilhismo. Ele vai dar uma visão depois bem bonito. Faça um desenho. Não tem a folha do caderno, não é grandona? Então, vocês peguem um desenho e foquem nele grande. Não faça um desenho muito pequenininho, não. Senão, a magia do olhar, da pintura, da tinta, dos pontinhos, a gente não vai ver com tanta exatidão, certo? Aí, depois que terminar de fazer o desenho e fazer o pontilhismo nela, vocês vão fazer embaixo. Pega o cordelzinho que vocês fizeram no livro de português. Não tem uma estrofe que vocês fizeram sobre, em si, a sociedade que afeta com as coisas que jogam, que pode ser positivo, pode ser negativo. Vocês vão fazer um cordelzinho e falar sobre o meio ambiente embaixo da atividade de artes. Tá bom, meus amores? Até daqui a pouco no Google Meet. Se tiver qualquer dúvida, segura. E tia Carla tira as dúvidas de vocês à tarde, tá bom? Leiam um livro, tá? Que a gente vai conversar sobre esse livrinho também, que ele é maravilhoso. Um beijo, até daqui a pouco.